Boa tarde. Boa tarde. Estamos ao vivo no Facebook. Estamos ao vivo no Facebook. Bate-papo Coruja JF número 009. O tema de hoje é obediência. E não deixa de ser a respeito também de resiliência, que resultaria no encontro consigo mesmo. E existe um pequeno roteiro. Esse bate-papo Coruja JF 009 está ao vivo aqui no Facebook, na minha segunda página, no meu segundo perfil, porque ainda estou censurado no perfil principal. Depois passarei para a minha página João Carlos de Souza Lima Figueiredo, Coruja JF, no YouTube. Poderão assistir no YouTube também, com dezenas de outros vídeos que nós temos lá. Hoje é dia 29 de julho de 2021. Agora 15 horas e 7 minutos. Parece que o frio resolveu chegar, né? O inverno agora tem uma nova data, dia 30 de julho, dia 29 de julho, dia 1º de agosto, parece. As coisas estão esfriando. Mas o que me traz hoje aqui foram reflexões que eu fiz a respeito de um tema que já foi proposto há mais ou menos uns 2 meses. Não tive oportunidade de palestrar sobre esse tema, mas durante esse tempo todo eu fiquei refletindo sobre ele. E cabe dizer que não é um tema que se encerra hoje, porque a pessoa acaba por ter vontade de continuar persistindo nesse tema. Esse tema é um tema muito interessante para que a pessoa obtenha um crescimento, né? uma maturidade, né? Maturidade intelectual, uma maturidade humana, uma maturidade como trabalhador, um trabalhador que atingiu a sua maturidade, um estudante, um estudioso que atingiu a sua maturidade. Mas tem que obedecer alguns critérios, alguns métodos, alguns trilhos. Então a obediência sobre diversos outros aspectos, do nosso cotidiano, dependendo da organização que nós vamos participar. Então a obediência é uma necessidade. Você não obedece a algum critério, alguma norma, algum parâmetro, se você se desvia da obediência, você acaba saindo do trilho. E se você é um trem, não vai rodar. Se o trilho for tirado dos seus pés e você é um trem, você não vai rodar. E cada um faz o seu trilho, né? Cada um faz o seu caminhar. Mas aquele propósito que você tem, aquela meta que você traçou, aquele objetivo que você vislumbrou, que você planejou, projetou, aquele propósito, né, da vida, o trilho está ali. O trilho está ali. Se você sair daquele trilho, você não vai atingir o seu propósito, seja ele qual for. Cada um tem o seu destino, a sua missão, dependendo do que a pessoa fizer durante o seu trilhar. Então, na verdade, a obediência, a resiliência, o encontro consigo mesmo, é uma questão de colocar fatos e verdades. Novamente, nós vamos estar diante da realidade, né? Nunca podemos fugir da realidade. Eu adoro dizer que o que é bom é quando a gente consegue estudar a realidade. A filosofia da realidade, que a gente pode transformá-la, modificá-la,
melhorá-la, mas nunca dentro de uma fantasia, sempre dentro da própria realidade. Você pode fantasiar, porque a imaginação é fértil. Se você conseguir colocar em prática, passa a ser realidade. Né? Uma peça de teatro é uma realidade em si mesma, apesar de tratar de um tema talvez fantasioso. Então, dependendo do propósito que a pessoa tenha, profissional, de estudante, de cientista, trabalhador, de pai, de mãe, de filho, de colega, de amizade, o que for, em qual setor que você tiver na vida, né? Se a pessoa quer seguir uma carreira brilhante acadêmica ou simplesmente de ofício, tecnológico, industrial, que seja, qualquer setor da vida, ela vai ter que obedecer aos critérios, porque se não obedecer não vai ter eficácia, vai ter pouca eficiência, não vai ter êxito, não vai ter sucesso, não vai obter o sucesso. Então, profissionalmente, as pessoas pensam muito nisso. Peraí, eu tenho que obedecer aquelas normas. Se eu vou entrar num concurso público, eu tenho que obedecer o edital. Se o edital está contra a lei, entra com mandado de segurança. Essa é outra história. Então, assim, você vai obedecer aquelas normas, se aquelas normas são legais, se aquelas normas não são injustas, se aquelas normas estão de acordo com as leis maiores do país, você vai seguir aquelas normas. Para tudo você vai ter um ordenamento, você vai ter uma ordem. Essa ordem é produto de uma organização. E essa organização ela está fundada em princípios, em valores de alto nível, na verdade. E quando você cultiva esses altos valores e coloca como fundamentos, o restante é simplesmente feito. Causa e efeito a partir do momento que os atos forem se sucedendo. Então, por que falar em obediência? Por que falar em resiliência? Por que falar em encontro consigo mesmo? Em termos de obediência, se nós falarmos na lei humana, a lei humana vai ter ordem, hierarquia, disciplina com responsabilidade. Então, dentro das leis humanas, dentro das normas humanas, de comportamento, de costumes, normas de etiqueta, normas de comportamento em relação ao outro ser humano, essas normas elas precisam ser seguidas para que nós possamos dizer o quê? Que nós estamos dentro de uma civilização. E cada civilização tem o seu comportamento, né? E cada um vai corresponder da forma como foi passada, conforme foi educada em casa ou ensinada nas escolas, cientificamente. Então vai haver um conjunto de fatores que se agregarão pela vivência, pelo empirismo, pela experiência, e você vai adquirindo. Quando você começa a obedecer e começa a usar aquilo que você apreendeu, não só que aprendeu, mas que apreendeu, passa a ser senhor do instrumento e da ferramenta, você está obedecendo a um critério, um método, você está obedecendo às leis da natureza, evidentemente. Vou falar assim, agora eu vou dar uma voada aqui. Não é assim, né? A gravidade me impede. Para eu vencer a gravidade, eu tenho que ter uma força muito maior, contrária dela, um empuxo e continuando, né? Continuando fazendo força para baixo, para poder subir. Então você não pode desobedecer às leis físicas, químicas. Você não pode desobedecer às leis genéticas, biológicas. As únicas leis que a pessoa geralmente desobedece por uma questão de conflito até em decorrência do livre-arbítrio do pensamento são as leis da psique, as leis da mente, né? Da sede da alma, do coração, dos sentimentos, né? Nem diria emoções, né? Diria sentimento, interpretação dos fatos, de acordo com o que você é e o que você foi, e o que você traçou para a tua vida, você vai ter uma interpretação de cada fato. Cada fato será interpretado por você com o sentimento de acordo com o que você
tem em toda a sua complexidade, em todo o seu conjunto. Então você tem que obedecer às leis da natureza, tem que obedecer às leis físicas, químicas, biológicas, matemáticas. Se você não obedecer, você vai se estrepar, né? Se não ficar doente, morre. Ou se acidenta. Ou, assim, dentro dessa visão lógica que eu estou tentando passar, que nós devemos obediência àquilo que vai nos favorecer para entrarmos no organismo do sistema, desde que o sistema seja saudável, né? Desde que o sistema não seja ditatorial, desde que o sistema não seja uma imposição de pequenos grupos interessados, desde que o sistema seja saudável para a nossa convivência como seres humanos, dentro de uma civilização, dentro de sociedades constituídas, cada qual com a sua visão, desde que respeitem o território e o espaço do outro. Evidentemente, se você obedecer leis internacionais de convivência entre os povos, vai ficar tudo certo. É a paz social que o direito preconiza. Então, podemos falar de todos os tipos de obediência, mas destrinchando dentro das leis humanas, que nós estamos dando enfoque às leis humanas primeiro, nós temos um ordenamento, nós temos uma ordem. E essa ordem, ela tem que partir de uma autoridade. Essa autoridade, ela tem que ter um respeito, uma disciplina. E, hierarquicamente, uma está submetida a outra autoridade. Então, não há autoridade que não tenha sido conferida num espaço democrático, evidentemente, pelo voto popular. Então você tem que obedecer à vontade popular, tem que obedecer à Constituição que veio pelo voto popular. Você não pode ir de encontro ao voto popular, não pode ir de encontro à vontade popular, não pode ir de encontro à Constituição. Ou seja, você não pode ir de encontro à vontade do povo, que é o dono do poder. Mas ele elege alguém para reger, para pôr ordem, para hierarquizar. Então você tem hierarquias, tem uma cadeia de comando, que no exército, só para dar um exemplo, é do general ao soldado raso, né? E tem todas as patentes intermediárias, até com as patentes dos oficiais mais graduados. E tem aqueles mais da execução, tem aqueles mais do planejamento, tem aqueles mais da estratégia. Então, quer dizer, dentro de uma organização, seja a igreja, seja o exército, seja a máfia, né, que é uma cópia do Império Romano, porque eles copiaram a hierarquia do Império Romano, assim como também você pode dizer que outras instituições religiosas também fizeram o mesmo, é tudo uma cópia de modelo de ordenamento, de hierarquia, organização. Então, cuidado de organizar, aí você já, é assim, os princípios, tem os princípios, os valores e tem as metas, tem os propósitos. Para aplicar os princípios para a consecução dos objetivos, você tem que ter obediência a isso tudo. Esse arcabouço jurídico, esse arcabouço burocrático, quanto mais reduzido, mais eficaz, para não impedir que a máquina funcione, que ela fique azeitada, que o óleo funcione nas engrenagens para que haja o movimento, né? Que haja o progresso, a prosperidade, a produtividade. Muito maior do que uma produção é quando você tem uma grande produtividade, que já é exponencialmente o anseio do produtor. Ele quer produzir, mas ele quer produzir mais, em menos espaço, em menor espaço de tempo, menor espaço de terra. Então, quer dizer, você, e dando o exemplo da agricultura, ou seja, se nós pudéssemos avaliar que a obediência é um fator de convivência humana, você obedecendo certos critérios de gentileza, você consegue viver em paz com o ser humano, porque você quer o seu coração leve, puro. Né? Você não quer aquele coração pesado, rancoroso, odioso, isso daí não faz bem para você. Inclusive causa doenças dentro do seu organismo, se você cultivar com grande ênfase, grande intensidade, né? Causa até doença.
Então daí você tem a hierarquia, tem a disciplina. Se você tem um método, uma disciplina para continuar a obedecendo dentro da sua profissão, dentro dos seus estudos, dentro da sua pesquisa, no laboratório, qualquer que seja, dentro da sua produtividade, dentro da sua marcenaria, né? Dentro da sua obra, qual seja, pode ser até para palestrar, você tem que ter obediência a algum tipo de critério, algum método. Você tem que saber, numa palestra você tem que ter o assunto já mais ou menos organizado, tem que ter pelo menos um roteiro na cabeça. Eu costumo fazer muito de improviso, não faço nem edições. Eu cometo vários atos falhos por causa disso. Eu pago o preço de não obedecer uma edição. Então é um exemplo de desobediência. Eu desobedeço porque eu não edito, eu nem cobro, né? Não monetizo, não cobro, não patrocino, não peço empresa para me pagar nada. Nas minhas lives aqui no Face, no YouTube, no Instagram, onde for, mas eu tenho que ter uma organização mínima, que senão eu não obedeço o mínimo necessário para poder palestrar aquilo que eu estou pensando. Como é que eu vou organizar o pensamento e transmiti-lo? Ainda que seja ao vivo, ainda que não tenha um roteiro totalmente fechado, estanque, tem que ter um mínimo de roteiro. Tanto que eu agora, ultimamente, eu tenho colocado o título, tenho colocado algumas palavras, né? Aqui vocês têm várias palavras. O título integral seria Obediência, Bate-Papo Coruja JF009, Lei Eterna, que eu nem falei ainda, Obediência e os resistentes ao trilho, também não falei muito disso, só falei da obediência. Aí você tem a lei eterna, a lei humana, que é a ordem, hierarquia, disciplina com responsabilidade. Agora chegamos num ponto aqui, responsabilidade, que eu vou falar logo a seguir. Verdadeira resiliência ocorre no encontro consigo mesmo, que é a conclusão. Então a gente tem um 2, 3 aqui. Nós temos 1, 2, 3, é o exemplificado, o fático, né? O argumentativo junto, e depois tem a conclusão no final, que é o 3. O 1 e o 2 geralmente são mesclados, e o 3 é a conclusão. Tem que ter esse mínimo de critério, mínimo de método, senão você não consegue entender o outro, onde ele quer chegar. E quando você tem isso, você quer saber o restante. Você olha, peraí, eu estou vendo aquilo ali, quero saber o restante, ele não falou ainda. Vamos falar da responsabilidade. A responsabilidade é que tudo que você faz na vida, você tem que responder por aquilo. Porque é seu ato, é ato seu. E isso vai independer de alguém saber que você fez ou não. De alguém saber que o efeito veio de você ou não. Você vai ficar sabendo. Você e Deus vão ficar sabendo que fizeram. Então, existe também uma coisa que eu gosto de falar, é o seguinte: existe a paz dos homens e a paz de Deus. A paz dos homens é quando alguém faz errado, quando alguém está em paz com os homens. É diferente de quando você está em paz com Deus. Você, para estar em paz com Deus, tem que estar em paz contigo mesmo. E paz dos homens seria o seguinte: ninguém soube o que eu fiz, então eu estou em paz, porque ninguém vai me pegar. Então essa é a paz dos homens. Mas você não fica com a paz em Deus, porque Deus está sabendo, e você também. Então há uma diferença entre a paz dos homens e a paz de Deus. A paz dos homens é quando ninguém descobre que você fez alguma coisa de errado. E aí você não vai responder. Mas você vai ter responsabilidade, você vai responder. Não aos homens, mas a si mesmo. E vou explicar depois por quê. Por causa do trilho da lei eterna. O trilho da lei eterna, de onde tudo nasce, de onde tudo veio. O ordenamento original. O que ocorre? Ocorre que a responsabilidade faz parte deste processo. A responsabilidade de um profissional, a responsabilidade de um estudante, vai ser refletido no final do trabalho final do trabalhador, do profissional, e vai ser refletido na nota obtida para saber se ele compreendeu todo o estudo que ele fez. Objetivamente, não subjetivamente, como alguns querem. Subversivos gostam do que você acha e não do que é. Existe uma corrente subversiva que ela avalia a nota que você tirou subjetivamente e não objetivamente. Então, às vezes você ganha um diploma, até de pós-doutor, falei isso ontem, e que ele não representa a realidade, porque não vai ter resultado profícuo com aquele, eficaz. Longe de você ser cientista, longe de você ser nobre. 1000 anos-luz para ser nobre. Por quê?
você foi avaliado subjetivamente, não objetivamente. Então o critério subjetivo ele não tem que ser extirpado, mas ele não pode ser a mola mestra. Porque a maior parte das ciências que provam que estão tendo o resultado são as exatas. Né? Então, as outras seriam por empirismo, mas você tem que provar por empirismo, pela experiência, pela repetição, que aquilo aconteceu. Então, para ser científico, nós temos que ser o máximo objetivo possível. Então, qual é a resposta que vai dar no trabalho? Qual é a resposta que vai dar de notas, de diplomas, de cursos de especialização? Qual vai ser o propósito disso? Para aplicação. Você vai ter que aplicar aquilo. O que mata hoje a pessoa de raiva ou de vergonha é a entrevista. Porque a empresa, quando é uma empresa, olha o que acontece, coisa interessante. Quando a empresa vai te entrevistar, ela vai saber assim, essa pessoa que vai ser boa para o meu empreendimento, para a minha empresa, para a empresa que eu represento, como se for um delegado, um representante, um CEO, um CEO, um chefe, vai dizer assim, essa pessoa vai ser boa para a minha empresa? Essa pessoa vai me trazer produção? Essa pessoa vai agregar valor para alguém querer demandar, comprar o que eu estou produzindo? Não. Então joga aqueles diplomas todos no lixo e fala assim, olha, infelizmente você foi enganado durante sua vida inteira porque você obedeceu aquele critério. Olha, eu fui lá, paguei o curso e me deram o diploma. Ou eu fui lá, entrei por algum caminho que não foi o melhor, politicamente escolhido pelos dirigentes, e eu obtive o diploma. Isso não quer dizer absolutamente nada. Eu conheci rábulas que foram gênios, juristas, que eram contratados por juízes para dar sentença. Eu conheço várias histórias dessas, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Rábulas, advogados, farmacêuticos práticos, dentistas práticos, muito melhores do que dentistas formados. Tudo isso é possível. Num país livre, o notório saber ele é valorizado. Nós não estamos num país livre, só para fazer um parênteses aqui, nós estamos num país que não é livre, é um país burocrático, e um país regulado, quanto mais regulação, pior. Aí não é obedecer ao critério da receita do remédio, não. Nós obedecemos uma receita do veneno, porque nós temos excessos que nos prejudicam e que tiram a liberdade, inclusive, de trabalhar. Então, quando você obedece ao bom senso, olha só, agora nós já passamos para o bom senso, aquilo que mostra o que é verdade. Você está trabalhando para ser funcionário público? De qual categoria? O que você vai fazer? O que vai ser a produção? Como é que vai ser a sua produção? Vai ser online, vai ser home office ou vai ser presencial? Qual que é o futuro dessa profissão sua? Está estudando para concurso? Ou você está estudando para ser um funcionário de uma empresa um funcionário altamente gabaritado, que vai ser requisitado não só por uma empresa, mas depois você vai ser contratado por outras. Você pode fazer carreira em outras empresas. Você é o melhor da sua profissão? Você sabe, quando você chega na lanchonete, você tem que saber varrer, limpar. É isso que é importante saber. Até chegar a cozinheiro. Você sabe que tudo isso é importante? Por quê? Porque o conjunto e a equipe tem que saber por que ela tem aquela função e para qual o objetivo. Para quê? Por quê? Em qual timing, em qual momento que ele é importante ali na limpeza, qual momento que ele é importante ali no caixa, qual a importância dele no telefone, no WhatsApp, onde for, para fazer o delivery. Tudo isso é uma organização de uma lanchonete. Ou tudo aquilo que você tiver que obedecer para aquilo funcionar. Numa franchising, numa rede, tudo é medido e tudo tem que ter padrão. Isso é obediência a alguma coisa, certo? Então você está obedecendo a algum critério, algum método, e que vai ser eficaz. Eu gosto de ir lá naquele determinado lanche rápido, para não fazer propaganda aqui para ninguém. Por quê? Porque lá eles me atendem rápido, a comida é gostosa. Eu não gosto muito de fast food, não, de comida de lanche rápido, não, mas ali de vez em quando até vou, porque os funcionários são simpáticos, sai rápido, não sai gelado o lanche, não sai cru. Tem um padrão que eu já gosto, tem um molho que eu já prefiro. Tudo isso
vai favorecer o seu gosto, porque é liberdade para você escolher se quer comer o fast food, né? Ou o junk food. E isso é problema da pessoa. É a liberdade dela. Ela quer comer. E uma vez por semana quer tomar um refrigerante que faz mal, se tomar muito. O segredo, a virtude está no meio. Então, não que o meio seja metade, o meio tem que ser integral. De uma forma integral, você tem que aplicar aquilo que é, com parcimônia, a receita do remédio, não a receita do veneno. Então, se você obedecer a muitos critérios objetivos, você vai ver que o subjetivo só é a sua vontade. O subjetivo passa a ser aquilo que você gosta mais. O subjetivo fica sendo aquilo que te faz ser diferente do outro, porque ninguém é igual ao outro. Ontem eu até falei isso, nem me estendi, porque nós não podemos fazer uma só sobre isso. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente de todo mundo. O que a gente tem que ser tratado é de forma igual, pela lei. Todos são iguais perante a lei, mas todos são diferentes. Pela lei natural, nós somos todos diferentes. A gente tem algumas características, né? Uns são mais altos, outros são mais baixos, mas na hora que você tem algumas características pessoais também, de comportamento, de simpatia, de empatia, de tudo isso, né, que faz nos identificar um com o outro. Mas obedecendo a lei biológica, nós temos também diferenças, né? Mas na hora que você for ver o cromossomo, quando você for ver o DNA, ali nos une, porque nós somos da mesma espécie humana, raça humana. É uma raça só, é tudo igual, aí fica todo mundo igual. Vai mudar o que? A cor, a altura, a língua, os costumes, tudo bem. Todos somos diferentes dentro da mesma padronagem. Obedecemos uma padronagem genética. Então, quando você começa a pensar que tudo está obedecendo a alguma organização, que essa cadeia de DNA estudada por Linus Pauling, que essa cadeia de DNA estudada por cientistas, geneticistas, que já aboliram até leis biológicas, porque descobriram tanta coisa na genética, aboliram algumas leis biológicas. Eram leis, passaram a não ser mais, porque a genética derrubou algumas leis que eram só hipóteses, porque se foram derrubadas, não são teses nem hipóteses, são simplesmente derrubados, acabou, agora não é mais aquilo, não precisa nem estudar mais, porque aqui já se comprovou cientificamente, matematicamente, com bilhões de variáveis dentro de um cromossoma, dentro daquelas letrinhas que nos compõem, né? Segundo o Dr. Enéas, cada cromossomo daria para escrever 4.000 livros de 500 páginas. Então, veja bem, é uma organização, é uma obediência a alguma coisa bem maior do que a gente, porque nós não inventamos isso. Isso já está pronto dentro da gente. Né? Nós evoluímos do acaso, o acaso não existe. Então nós temos que obedecer também a alguma coisa. Olha, o nada não produz tudo. Agora o todo, aquele que é todo, pode produzir tudo e mais alguma coisa. E não vai produzir o nada, porque ninguém consegue produzir o que não existe. Quando você tenta produzir alguma coisa que não existe, aquela coisa que não existe acaba trazendo o inferno para a organização, que é a tal da utopia, das utopias. Então, quando você obedece a critérios lógicos, a critérios, desde que você também tenha a obediência à fraternidade, à solidariedade, e que você evite a divisão, aos anátemas, evitar a fomentar as guerras, o ódio, o rancor. Então isso também é obedecer a um critério do justnaturalismo, de religião, de educação de casa que nos colocou assim como pessoas civilizadas, é obedecer algo. Nós estamos sempre obedecendo para melhorar a nossa civilização. Quando a gente passa a ser rebelde, revolucionário e desobedecer aquilo que funciona imperfeitamente, não vou dizer que funciona perfeitamente, porque é o homem que está fazendo, mas quando você passa a ser revolucionário e quer implantar alguma coisa pela força, por exemplo, você passa a destruir qualquer tipo de organização, mesmo aquela que virá. Porque aquela que virá, ela será opressora e ninguém vai querer obedecer. O homem não obedece aquilo que não tem lógica e nenhum desses critérios pelos quais eu me pautei até o momento para falar agora de um critério maior, que é da lei eterna.
nessa terceira e última parte, eu digo o seguinte, que a nossa responsabilidade é conosco mesmo. Quem se perdoa é a gente mesmo. Quem encontra consigo mesmo é você mesmo. É você que se encontra. Você que encontra consigo mesmo. Você vai encontrar consigo mesmo. Você tem a resiliência, que é voltar ao estado original. Né? Pela física, seria voltar ao estado original. Né? Você tem uma capacidade de voltar ao que era. A resiliência é a capacidade também de você enfrentar várias situações para continuar mantendo aquele propósito. Então, filosoficamente, também existe a resiliência. Então, a pessoa que é resiliente é aquela pessoa que aguenta tudo por causa dos propósitos. Ela aguenta todas as questões que lhe são trazidas no decorrer da sua experiência, da sua vida, da sua vivência, do seu empirismo, dos seus estudos, do seu trabalho. É importante porque vai haver um encontro consigo mesmo. Costumo dizer assim, que o homem, se ele não se perdoar, se ele não parar de errar, principalmente contra o outro ser humano, ele erra contra si quando ele faz suicídio lento, né? De várias formas. Mas quando ele erra contra outro ser humano, ele causa para ele uma obrigação, uma responsabilidade. E aí ele fica com aquilo dentro dele. Peraí, eu prejudiquei aquela pessoa. Então, nesse caso, você está obedecendo uma lei eterna que foi colocada dentro de você, que é lei de luz e de amor. Você é formado por isso. Então, quando você desobedece a lei eterna, quando você desobedece essa lei que foi criada pelo poder divino, divinal, quando você desobedece a criação, a origem, e você vai de encontro, você vai contra, e não ao encontro, que é a favor, você está indo contra o que você é, na verdade. Enquanto você não faz a confissão, assim, peraí, eu errei. Aí você acabou com a soberba e com o orgulho ao mesmo tempo. Errei. Olha só, errei. Tem que responder por isso, tem que consertar. Aí você fala assim, não vou fazer mais isso. Pô, você, além de você confessar, você já se perdoou pelo seguinte, se você quer consertar, você admitiu realmente o erro. Você está se perdoando, mas você quer consertar. O consertar, às vezes, é só não fazer mais, já está de bom tamanho. Não repetir a porcaria. Não repete, não. Vai feder de novo. Entendeu? Então, assim, aí já teve a situação do perdão a si mesmo. Não quer dizer que você não tem errado. Porque, na verdade, você, no perdão, você esquece com o coração. Você esquece com a alma. Você esquece com o sentimento ruim que aquilo causa. Mas não com a cabeça. Porque a experiência que você teve com aquilo é importantíssima. E aí tem a contrição. A contrição é o ápice de tudo, né? Porque a contrição fala assim, olha, eu confessei mesmo, eu admiti que eu errei, eu me perdoei, não fiz mais, e agora eu estou até fazendo o seguinte, eu estou consertando e ensinando que não é para os outros fazerem também. Estou numa contrição assim, quer dizer, nunca mais eu vou errar. Nunca mais eu pretendo errar, não, nunca mais eu vou errar. Eu quero chegar a um ordenamento assim, quase a perfeição. Então, quando a pessoa mostra que ela foi imperfeita, que ela foi fraca, ela foi soberba, que ela foi orgulhosa, que ela realmente estava indo contra a lei eterna que foi plantada dentro da pessoa, porque tudo já está escrito dentro da gente. Nós somos reflexo material daquilo que é espiritual. Cada célula carnal nossa corresponde a uma célula perispiritual, do corpo glorioso, para alguns, daquele corpo de energia, para outros. Tanto faz a terminologia. O que interessa é que cada célula carnal nossa corresponde ao perispiritual. Cada célula perispiritual dessa recebe informação das nossas células luminosas, que é do espírito. E ali está plantado o amor, a lei eterna, tudo. Então, quando você sai do trilho, você vai contra você mesmo. E aí você fica doente. E aí você fica deprimido. E aí você vai... Quando você não se perdoa, quando você não se confessa, e quando você não faz a contrição, você não faz a comunhão com Deus e com a própria lei eterna que foi plantada por Ele dentro de você, que faz parte de você. Então a obediência que você tem que ter é a você mesmo. Está dentro de você. Você tem que obedecer aquilo que você é. Aí a resiliência faz um encontro consigo mesmo. Oh, encontrei a lei eterna dentro de mim.
Então agora eu tenho que segui-la, eu tenho que fazer com que ela ocorra. Eu tenho que só repetir aquilo que eu já sou. Então a obediência maior vai ocorrer quando você tem a obediência à lei interna que foi plantada dentro de você. E quando você vai contra essa lei, que ela é imutável, essa não tem revogação pelo Supremo Tribunal Federal. Essa não tem revogação e veto de presidente, não tem revogação pelo Congresso Nacional. Essa lei é imutável e eterna. Ela vai ficar para sempre. E aí a eternidade está dentro da continuidade, porque você só usa essa carne aqui como ferramenta. Então, para aqueles que não têm essa visão, para aqueles que não têm essa... que não comungam dessa religiosidade, dessa ligação entre o homem e Deus e o poder divino, a providência divina, ao corpo espiritual, quem não comunga disso, quem não vê isso, pelo menos tem que ver a lógica disso. Pelo menos tem que enxergar a lógica disso. Existe uma lógica nisso. Pelo menos tem que debater consigo mesmo, refletir e falar, peraí, nunca pensei nisso. Alguém pensou. Então, se alguém pensou, alguém teve experiência para refletir. Alguém debateu com alguém que sabia mais do que ele. Então, começa a encaixar as peças. Por isso que a sociedade civilizada em alto nível, ela tem que ser um reflexo disso. Ela tem que ser uma cópia. Esse mundo espiritual ideal dos idealistas, não dos ideólogos. Os ideólogos, eles pregam aplicar um método fechado para ordenar do jeito que aquela facção pensa. O idealista não. O idealista quer melhorar aquilo que já funcionou sem destruir. Ele quer construir em cima da construção. Mesmo que ele tenha que destruir uma parte e remodelar, o objetivo, o fundamento, o valor, a meta, o propósito, a fundação, os elementos que compuseram com tecnologia nova, ciência, tudo aquilo vai ser preservado porque é para melhorar e não para destruir. Quando você implode um prédio, você não está destruindo um prédio. Quando você implode um prédio, você está evitando que aquele prédio prejudique. Então você vai colocar um melhor no lugar, com mais tecnologia, que vai durar talvez mais tempo. Não como as pirâmides. Porém, contudo, todavia, sobretudo, no entanto, de um lado, do outro, brigando, uns achando que é mais importante o sobretudo do que o contudo, todavia, tudo isso aí faz parte da nossa existência. E a gente começa a preparar a nossa próxima fase. Porque a vida espiritual, ela não começa quando você vai para o outro lado, não, tá? A vida espiritual começa aqui. E você planeja a sua vida aqui para ter reflexo na vida lá. Então, quando você pega um modelo e obedece a um modelo e já começa a treinar como estagiário aqui, você vai se tornar um bom profissional quando for viver a sua vida espiritual. Então você tem que treinar aqui. Aqui é aprendizado e aqui é ação, é aplicação. Quando você vai para o outro lado lá, você já vai ter que estar aplicando o que você aprendeu aqui. Senão não tem evolução. Você não vai para frente. E para aqueles que acreditam que piamente que nós continuaremos, inclusive, mudando de ferramentas, né? Mudando de ferramentas, mas não mudando a nossa essência, sendo a mesma pessoa, só mudando a carne, já está preparando, então, inclusive, a próxima missão, a próxima reencadernação, que eu sempre digo reencadernação, porque o livro é o mesmo ainda. Ele vai escrevendo algumas páginas. Às vezes tem gente que consegue escrever uma página a mais a cada reencadernação. Tem gente que faz o livro ficar igualzinho. O que não dá é para rasgar as páginas do livro que já viveu. Porque não existe retrocesso, só existe estagnação, né? Ficar do mesmo tamanho ou aumentar o tamanho da pessoa. Então, quando você obedece a critérios, obedece a métodos, obedece a conselhos de bom senso, obedece à lógica, obedece ao empirismo, a repetição vendo que aquilo é realmente o que funciona, quando você vai procurar a verdade com resiliência para voltar a ser o original, o autêntico, sem falsidade, aí você encontra consigo mesmo, encontra com a lei, encontra com Deus, faz o religare, que a religião vem de religar. Quando você faz isso, lá dentro de você,
Falou assim, encontrei Deus aqui dentro. Deus plantou alguma coisa aqui dentro de mim que eu não posso ser contra. Porque senão eu sou contra a minha existência. Eu sou contra o fato de eu existir e para que existir. E cada um pode pensar do jeito que quiser, é livre, mas precisamos abrir o debate. Porque o que está acontecendo hoje é que as pessoas acham que elas são fechadas em si mesmas, que elas já sabem tudo o que precisam. E por isso que elas são infelizes, porque depois elas descobrem que não era verdade. Abraço do Coruja JF. Até a próxima. Vai ser o bate-papo Coruja JF número 10. Hoje é o 009. Até!